como passou rápido, acabou o conteúdo de demografia. Como eu prometi para você, a gente vai fazer uma revisão. Então, você pega o seu livrinho, o seu caderninho e o maravilhoso líquido dos deuses, café, e vamos para a revisão. Então, bora lá. Qual é o primeiro tópico mesmo que a gente estudou? Foi a questão de demografia. Demografia, muito fácil. Demos vem de população. Grafia, escrever ou estudar sobre. Então, demografia, estudar sobre a população. Aí o segundo tópico que a gente viu foi como que era a população até 1950. Então, você deve ter visto essa imagem. Perfeito. O que essa imagem diz? Eu tenho muitas mortes e muitos nascimentos, até mais ou menos meados da década de 50. O que eu tenho de importante na década de 50? A mulher começa a usar métodos contraceptivos e eu também tenho o fim da Segunda Guerra Mundial, coisa importante que você precisa saber. Então, mortes lá em cima e número de nascimentos lá em cima. Afinal de contas, você conhece muita gente, os avós de vocês, com certeza, devem ter pelo menos uns 8 filhos. Então, a galera tinha muito filho naquela época. É isso que esse gráfico que você viu aí explica, certo? Primeira teoria que você estudou, teoria malthusiana. Quem foi o cara que fez isso? Thomas Malthus, mais ou menos em meados do século XVIII. O que esse cara dizia? Que a população crescia em PG, ou seja, a um ritmo muito mais acelerado do que a produção de alimentos, que é em PA. Para solucionar o problema que ele propunha, abstinência sexual, ou seja, a galera tinha que parar de fazer filho. Parar de fazer filho. Na época que não tinha internet, Instagram, Facebook, meio complicado, hein, colega? Ia para casa, aquela situação toda. Mas enfim, ele propunha isso aí. Então, isso é o que você aprendeu sobre a teoria malthusiana. Segunda teoria que você aprendeu foi a neomalthusiana. Óbvio que você sabe que eu estou falando de uma teoria que foi feita depois da teoria de Malthus. Então, os caras estudaram a teoria de Malthus e começaram a tentar aplicá-la a partir do século XX, que é o século passado, certo? O século que provavelmente foi aquele em que você nasceu. A última teoria é uma teoria reformista. O nome já diz tudo. É uma teoria que reformula as ideias de Thomas Malthus e adapta ela para a sociedade do século XXI. Ou seja, quer dizer que o número de filhos por mulher está muito associado à questão da educação, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Então, a teoria reformista, ela é uma teoria principalmente voltada para o mundo do século XXI, que vai trabalhar nessas questões de controle populacional, controle demográfico, de acordo com principalmente distribuição de renda e educação. O próximo tópico que o senhor e a senhora aprendeu foi sobre fatores do crescimento da população. O que diziam os fatores do crescimento da população? Que algumas coisas interferem no tamanho da população. Então, hoje, meu amigo e minha amiga, você olha para a China e fala: como será que a China e a Índia chegaram a essa população deste tamanho? Muito simples, eles não tiveram controle da natalidade. Então, eu estou brincando, mas o assunto é muito sério. Então, se você analisar, a primeira questão que acho que a gente poderia contar e comentar é o número de filhos por mulher. O número de filhos por mulher diz que você vai ter um custo muito maior. Isso é um fator para você diminuir a quantidade de filhos. Segundo, inserção da mulher no mercado de trabalho. É claro que se a mulher está no mercado de trabalho, ela vai ter outras tarefas e não vai querer ter mais filhos para poder ficar em casa. Agora, uma questão que a gente comentou em sala de aula, muito importante, e que é legal vocês procurarem informações. Vou deixar até algumas coisas aqui embaixo falando a respeito disso, alguns links que abordam. Tentem ler coisas sobre aborto. Não estou dizendo que eu sou contra, muito menos que eu sou a favor, mas é preciso que vocês leiam a respeito de aborto. Aborto é um tipo de controle populacional. Você pode ser a favor ou você pode ser contra. Quem vai ser a favor falar realmente o aborto é um tipo de
controle. Quem é contra vai falar, nossa, mas que absurdo, as pessoas vão abortar. Ok, independente se você é a favor ou é contra, você há de vir comigo que é uma forma de se controlar. Então, essa é uma das formas que a gente aprendeu de fatores. Próximo tópico. Vocês viram algumas diferenças entre elas: população e povo, populoso e povoado, população relativa à população absoluta, etnia e nação, raça e gênero. Vamos começar pela população e povo. De acordo com o dicionário Aurélio, então você tem diferenças. Eu vou refalar aquilo que eu tinha dito para vocês em sala de aula e a respeito da diferença de população e povo. Então, primeiro, povo é aquilo que é endêmico de um determinado lugar. Então, por exemplo, você tem um amigo que é estrangeiro, está morando no Brasil. Beleza, ele é população do Brasil, que ele está aqui, mas ele não é povo brasileiro, certo? Segundo, populoso e povoado. Populoso e povoado tem a ver com a quantidade de pessoas que moram naquela região. Para ficar mais claro, eu vou explicar, primeiramente, população relativa e população absoluta. A população absoluta é o total de pessoas que eu tenho morando em um determinado lugar. Então, por exemplo, se eu tenho um município da Serra e o IBGE vai fazer um censo, então quer dizer que em 2020, quando eles contarem o total da população, isso significa dizer que eles vão dar a população absoluta, o total de pessoas que moram ali. A população relativa é diferente. A população relativa é a quantidade de pessoas dividida pelos quilômetros quadrados daquele lugar. Então, por exemplo, em 2020, quando o censo, o IBGE for aplicar o censo aqui no município da Serra, onde a gente mora, no Espírito Santo, eles vão pegar o total da população, vão dividir pelo tanto que tem no território. A quantidade de pessoas que der, ou o valor que der, é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Não quer dizer necessariamente que eles vão dizer exatamente quantas pessoas tem em cada quilômetro quadrado. É uma média, porque pode haver áreas, por exemplo, dentro da serra, que não são habitadas. Quer ver um exemplo? Você está vindo de Laranjeiras para cá. Antes de você chegar em Ferrosa, tem um matinho. De Ferrosa para Jacaraípe, tem outro matinho. De Jacaraípe para Nova Almeida, tem um matão. De Nova Almeida para outra região. Então, o município da Serra ele foi sendo povoado com espaços entre si. Não quer dizer que tudo é ocupado. É diferente do município de Vila Velha. O município de Vila Velha é extremamente densamente povoado. Ficou claro? População relativa, população absoluta. Agora fica fácil de você entender populoso e povoado. Pensa no lugar onde tem gente. É povoado. Independente da quantidade, povoado. Agora, tem muita gente na mesma área, concentrada? Populosa. Aí vai uma dica. Todo lugar populoso é povoado. Mas nem todo lugar povoado é populoso. Exemplo disso, o interior do subinterior do Acre. Tem áreas do Acre que são extremamente povoadas e são populosas. Há áreas do Acre que não são populosas, são apenas povoadas, diferentemente do estado de São Paulo, que a maior parte do território é populoso e povoado. Próximo tópico: etnia e nação. No exemplo de nação ficou muito claro, porque tem a ver com a questão da habitação do indivíduo. Então, as pessoas que pertencem a uma mesma nação têm que ter características físicas parecidas, características culturais parecidas e têm que pertencer ao mesmo território. Coisa que acontece mais ou menos com os times de futebol. Por exemplo, você tem lá a nação rubro-negra e a nação corintiana. São duas nações diferentes. Pense você dentro de um estádio de futebol. Se você for corintiano ou se você for flamenguista, mesmo você não pertencendo a nenhum desses times, tenta se imaginar com a camisa do Flamengo no meio da torcida do Corinthians. Complicado, não é? Se é complicado você se imaginar nessa situação, agora tenta imaginar isso em relação a povos.
Por isso que palestinos e israelenses não se misturam. É uma das causas, né, gente? Não é a causa absoluta disso. Beleza? Próximo tópico. Etnia. A etnia tem muita coisa a ver com a questão dos traços físicos. Então, por exemplo, se eu digo que a pessoa é de uma etnia asiática, você já tem na tua cabeça quais são as características físicas do cara. Provavelmente ele é de cor amarelada, tem os olhos puxados, cabelo preto e liso. Então isso está voltado para a área de etnia. Isso é bem diferente do que a gente diz de raça. Tem gente que não admite a palavra raça, mas é muito importante você ter na sua mente que os indivíduos, eles têm sim raça. Isso não é coisa de animal irracional, de falar, eu não tenho raça, não sou cachorro. Nada a ver isso. Minuto pro café. Voltando. A questão de raça tem a ver com a questão territorial. Então, são indivíduos que têm como eu vou dizer, são pessoas que têm uma unidade entre si, exatamente por conta do território. Volta a falar lá dos israelenses e dos palestinos. Por que eles acham que eles têm direito ao território? Exatamente porque o território liga eles uns aos outros. Então, independente do lugar que um israelense tiver, ele acha que a pátria dele é onde? Israel. Ok? E, por fim, a última questão que a gente tratou a respeito dessas dualidades aí, né, foi a questão de gênero. Vamos deixar uma coisa bem clara. De acordo com o que está vigente na parte escrita do nosso país, gênero é masculino e feminino, independente se a pessoa tem uma opção sexual diferente. Acho que no trabalho eu já falei alguma coisa sobre isso, mas independente disso, o gênero é aquele com o qual, o órgão sexual com o qual a pessoa nasceu. Então, ou é masculino ou é feminino. Se eu falo de opção sexual, eu estou falando de outra coisa. E aí, vou colocar aqui agora o link de um vídeo que vocês viram chamado It's My Fault. É um vídeo que fala a respeito, né, dos problemas enfrentados pelas mulheres em relação a estupros a nível mundial, mas principalmente na Índia. Próximo tópico que a gente trabalhou foram outros conceitos. Primeira questão de outros conceitos que nós trabalhamos foram os métodos contraceptivos, dos vários tipos, tanto femininos quanto masculinos, quanto a esterilização. Enfim, você tem essa lista no teu caderno, é só você dar uma olhada. A segunda questão que nós tratamos foi a respeito do tétano neonatal. O tétano neonatal, também conhecido como mal de 7 dias. Importante você saber que tétano neonatal, a criança tem isso a partir de quê? Da asepsia mal feita durante o parto, ou seja, tesoura contaminada. Então, se nós que somos adultos já sofremos quando não tomamos uma injeção adequada, antitetânica, e colocamos, sei lá, o nosso pé, querendo ou não, você acaba tropeçando em um prego enferrujado e pode pegar tétano, enfim. E pode até chegar à morte. Você imagina uma criança, um bebezinho pequenininho. Então, se por acaso aparecer alguma questão perguntando para você a importância de você fazer registros de óbitos de crianças que acontecem no interior, tem gente que acha que isso não tem relevância nenhuma. Mas preste atenção. Se eu tenho muitas crianças que morrem da mesma causa, no mesmo lugar, o governo, o prefeito, o governador, o governo federal, que seja, vai ter que fazer uma política, implantar uma política nesse lugar para fazer o quê? Melhorar a qualidade de vida dessas crianças, porque essas crianças não podem continuar morrendo devido a esse fator. Uma das coisas que levou a implementação, por exemplo, da vacinação de poliomielite, que é aquela gotinha que você conhece, aquele líquido dos deuses que você gostava de tomar quando era pequenininho, exatamente pelo fato de que muitas crianças, até a década de 80, tinham muita poliomielite, porque as crianças não eram vacinadas. Então, fica a dica. O tópico que a gente trabalhou foi migração. Então, migrar, o que é migrar? Migrar é sair de um lugar e ir para o outro. Lembra da dica que eu te dei?
Emigrar e imigrar. Emigrar é quando você sai de um lugar para o outro. Imigrar é quando você chega. Então, emigrante saiu e imigrante chegou, certo? Aí a gente viu os movimentos, que os movimentos podem ser de repulsão ou de atração. O que vai fazer você sair de um lugar e ir para o outro? Lembra do Asa Branca? Quando a terra ardendo, qual fogueira de São João. Pois é, muito bem. O Asa Branca é uma música muito tradicional do Nordeste. Ele está contando do movimento, da saída do povo de um lugar indo para o outro. Isso aí é muito importante vocês terem na cabeça de vocês. Existem fatores que fazem com que a pessoa saia daqui e venha para cá, através de, por exemplo, baixos salários, desemprego, subemprego. Então, isso aqui é um fator de repulsão. O que atrai as pessoas? Melhor condição de vida e um desenvolvimento melhor. Tão legal isso, não? Enfim. Próximo tipo é a característica, os 3 tipos principais. O primeiro deles é o voluntário. Você vai porque você quer, meu filho. O segundo deles é o controlado. Tipo, os Estados Unidos faz o controle. Por exemplo, eles controlam a fronteira quem entra e quem sai dos Estados Unidos. Principalmente quem entra, né? Vindo do México, da cidade do México. E a última que eu coloquei para vocês é aquela forçada. É só você pensar no seguinte. Por que que os judeus... E olha que tinha judeu na França, hein? Tem gente que não sabe disso. Se você não sabe, dica de filme para você. A Chave de Sara. Não assistiu ainda não? Procure informações. Conta a respeito de uma menina que morava na França. E eu não vou contar a história toda, mas enfim. Ela trancou o irmão dela no armário e aí você vai assistir o filme para você saber o que aconteceu com o irmão dela. Falou? Bom, mas vamos voltar ao assunto. Então tenta imaginar o seguinte. Você tem judeus que moravam na França. Você acha que eles foram para Auschwitz? Que eles quiseram, fizeram uma migração. Ah, eu vou para Auschwitz ali, vou ali ser torturado, né? De boa. Claro que não, né, gente? Isso aí é um tipo de migração forçado. Você faz porque você precisa fazer, porque você tem que fazer. Não gosto muito desse verbo não, mas esse aqui é o melhor utilizado. Você tem que fazer. Então, você não tem muita alternativa. Belezinha? Outros tipos de imigração. A primeira é aquela que eu falei do yolereri. Essa aqui, ó. Isso, exatamente, a transumância. O que seria a transumância? A transumância é a migração voltada para a área da agricultura. Então, você pega um rebanho de uma área baixa, que provavelmente vai ser alagado nas próximas chuvas, e você vai levar esse rebanho para uma área mais alta. Onde que isso acontece muito? No Tirol, na Áustria, tá? Que até mostrei o videozinho para vocês. Se você não conhecer ou você não sabe o que é, digita lá no Google ou no YouTube, Tirol, na Áustria. Você vai ver, as paisagens são belíssimas, magníficas. Outro lugar que se faz muita transumância é na região do Pantanal, Mato Grossense. Então, eles pegam o boi, tiram o boi da área mais alagadiça e levam o boi para áreas mais altas, onde ele não vai, né? Tem aqueles velhos problemas que a gente já conversou a respeito deles. Beleza? Segunda forma de movimentação é a movimentação pendular. Daí, meu amigo, é só você imaginar como se tivesse uma bolinha aqui embaixo. Então, o indivíduo vai, o indivíduo volta. O indivíduo vai, o indivíduo volta. Isso é movimento pendular. Talvez você faça isso todo dia e não saiba. Você sai da tua casa, vai para a escola, sai da escola, vai para a tua casa. E às vezes a escola fica em outro lugar. Ou então você faz isso para o trabalho. Você sai da tua casa, vai para o trabalho, vai para a tua casa. Enfim, todos os dias. Isso é movimento pendular. Então, um movimento de ida e de vinda, certo? E o terceiro e último é o êxodo rural. E aí vem mais uma dica de filme.
você ainda não assistiu Êxodo, Deuses e Reis, legal você assistir, menininho que está na época do Enem. Muito bom você assistir Êxodo, Deuses e Reis. Beleza? O que seria êxodo rural? Voltando ao assunto, nós fugimos completamente, né? Que horror. Mas enfim. O que seria o êxodo rural? Êxodo significa saída rural do campo. Então, êxodo rural, saída do campo. Meio óbvio, né? Mas tudo bem. Tô acabando, gente. Prometo a revisão. Não aguento mais. Pirâmides etárias. O que são pirâmides etárias, meu filho? Primeiro, você precisa entender que pirâmide etária vai ser um gráfico. Tipo esse aqui. Isso, meu filho, muito bem. Esse aí mesmo. Do lado você tem o quê? Mulheres. Do outro lado você tem o quê? Homens. No meio, a coluna. Tá falando a respeito de idade. E embaixo a quantidade de pessoas, né? Quanto mais larga ela for, quanto mais comprida a barrinha for, significa dizer que tem mais pessoas dessa faixa etária. Muito bem, parabéns pra você que sabe. Isso aí, galera. Muito bem. Aí vamos lá. Então, vocês aprenderam sobre pirâmides de países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Característica das três. O primeiro é esse aí. O segundo, que é o em desenvolvimento, é desse jeito. E o terceiro, desse jeito aí. Então é isso, pessoal. Essa aí foi a revisão de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se precisar, volta um pouquinho, assiste outro ponto. Tá com dúvida? Pode me perguntar, mas esse mecanismo de vocês estarem assistindo os vídeos, eu acho que vai ajudar bastante na hora de você revisar o conteúdo. Então é isso aí. Caderninho, vou ali pegar mais café, que deu sono. Tchau, valeu!